para você aqui agora duas experiências bem simples mesmo, que envolvem esse assunto que na URGS não vai aparecer. Não vai aparecer, já estou avisando, vai aparecer só no Enem. Só o Enem vai cobrar isso, né? Então, já fiquem bem cientes de que esse conteúdo você só vai estudar pontualmente para a prova do Enem, que você bem sabe é a que mais te interessa. Primeiro, eu vou fazer um bem simples aqui para que tu enxergue, ok? Que é esse aqui. E é importante que você diferencie as cores, tá? O amarelinho do branquinho, ok? Ó, o branquinho é o polo negativo, tudo certo? Branquinho aqui eu tô lendo, negativo. O pessoal aqui pode comprovar, a pessoa não está inventando. O positivo é o amarelo. E observem, tem condução, né? Se você encostar assim, ó, tá vendo ali? Tá vendo? Ó, o grafite, ele é um ótimo condutor. Ó, tá dando ali curto-circuito, você tá vendo, tem corrente elétrica. Antes de pegar fogo aqui o grafite, vou parar, tá? Mas você viu que tem condução. Bom, isso aqui é água com sal, né? Bastante sal. Prestem bem atenção no que vai acontecer agora quando eu coloco, tanto no branco quanto no amarelinho, ok? Pronto, coloquei. Não sei se vocês conseguem enxergar ali, tá? Mas tem bastante formação de gás, sim ou não? Tá, então eu queria que vocês ficassem pensando sobre o que diabos é esse gás. Consegue ver aí, Ana? Tem aqui, consegue ver aqui, Carol? É que você vai cair. Tá ali pro seu amigo mangolão. Deixa eu ver se eu consigo assim. Dá pra ver que tá saindo gás ali? Sim ou não? Consegue ver também? Que gás é esse aqui? Essa é a questão do Enem de 2017. Daqui a um pouquinho tu vai sentir um cheirinho de água sanitária. Ó, deixa eu deixar mais perto aqui. Esse cheiro não é muito bom que você sinta bastante, sim, porque é gás cloro, né? Os alemães usaram para matar os inimigos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas não sei se vocês estão sentindo um cheirinho. Não? Tá com o nariz trancado, então chega perto para desobstruir. É, ó, daqui a um pouquinho já vai sair. Mas dá para ver que tá saindo gás ali, né? Todo mundo tá vendo? Beleza, então tá. Daqui a um pouco tu já vai sentir um cheirinho de cloro aí, tá? Então, ó, quando eu tiro, não tem bolha, né? Quando eu boto, tem bolha, tá? Então tá saindo alguma coisa, eu estou extraindo substâncias daqui de dentro. Será que é porque ficou quente? Quer fazer um teste? Aumentou a temperatura? Tá quente, tá fervendo? Então não é por aquecimento, né? Não é aquecimento. É alguma coisa que está acontecendo aqui que está gerando, olha só, uma reação química que não acontece naturalmente, tá? Então dá uma olhadinha nisso e pensa e me diz, quais são os gases que eu estou obtendo aqui? Lembrando que isso é sal e água, água com sal, tudo bem? Pensa nisso. E aqui, ó, outra coisa, aqui eu tenho uma chave, deu uma limpadinha, não sei se vai dar certo, tá? Isso aqui é uma placa de cobre, deu uma lixadinha ali, isso é uma solução de cobre. Como é que a gente poderia colocar esse cobre aqui em cima, vocês fazem ideia? Isso é uma técnica muito comum assim na química, ela é chamada de galvanização ou galvanoplastia, em homenagem ao Galvani, né? Olha que interessante, dá uma olhadinha na cor dessa chave, tudo bem? Na cor. Olha, deve ter impureza, que eu não usei água destilada, usei água da torneira, então a probabilidade de alguma coisa estranha aqui é bem grande, tá? E também o professor, enfim, limpou, mas limpou mais ou menos aqui as plaquinhas, então talvez tenha alguma coloração estranha. Vamos deixá-la aí. Observem que eu liguei a chave no polo negativo, isso é muito importante. E observem que ela já ficou pretinha aqui do lado, tá vendo? E aos pouquinhos ela já vai começar a ficar um pouco cobreada. Vou deixar ela ali parada. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Vou deixar assim a solução. Fechou. E vocês podem ficar olhando para a chave depois. Depois que ela melhorar um pouquinho eu já tiro. Deixa eu ver se vai ficar melhor agora. Ah, já deu uma melhoradinha ali. Ó, dá pra ver nas laterais ali? Vamos deixar mais tempo ali, então. Tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo um processo não espontâneo, uma coisa forçada, algo que não acontece naturalmente, graças à grande intensidade dos polos que eu criei. Com uma bateria elétrica aqui, eu criei polos tão fortes, mas tão fortes, que fazem com que a força de atração entre as cargas, força esta que é uma grandeza vetorial, seja tamanha
a ponto de fazer com que estas espécies troquem elétrons, sofram reações químicas, faça coisas que naturalmente não acontecem. Por exemplo, eu estou tirando da água ali com 2 grafite 09, 2 gases. Ainda vocês não me responderam que gases são estes. Eu estou fazendo com que aos pouquinhos o cobre comece a passar para a chave que eu botei ali, né? Devagarinho. Deixa eu ver se melhorou. Ah, agora já melhorou. Dá para ver? Deixa eu levantar aqui. Dá para ver? Ok? Dá pra ver que ela começou a ficar cobreada. Isso aqui é o que... Sabe quando tu ganha uma biju, que é folhada a ouro? É assim. Quando tu ganha alguma coisa que, isso aqui tem prata também, é assim, querido, é assim que a gente faz. A gente faz um processo de galvanização. É assim que tu embeleza peças de banheiro, faz cromagem, niquelagem, tudo tu faz desse jeito, como tu está enxergando aqui na frente. E o nome dessa técnica é eletrólise. É uma técnica que muitos alunos, assim, têm pavor, ojeriza, repudiam, mas na verdade não é difícil, ela é super organizada e super estratégica. Eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber sobre eletrólise. E a primeira coisa que você não pode esquecer sobre eletrólise é que é um processo não espontâneo. Eu faço coisas que não acontecem naturalmente. Naturalmente, quando eu pego essa plaquinha de cobre e eu aproximo da minha chave, ó, eu tenho uma plaquinha de cobre aqui. Se eu botar ela perto da minha chave, ó, minha chave não vai começar a ficar cobreada com cor de cobre. Naturalmente isso não acontece. Tá, mas e como é que eu posso pegar esse cobre e botar aqui? Cola bastão, super bonder, durex, poxipol, sei lá. Querido, eletrólise é a única chance. É fazendo com que o cobre se desconstrua e se reconstrua sobre a minha chave. E para fazer com que esse cobre metálico se desconstrua em iônico e se reconstrua sobre a minha chave exatamente desse jeito, é só forçando esse processo a acontecer. E a maneira com a qual você, olha ali, você força esse processo a acontecer é eletrólise. O preto é por causa das impurezas. Tem muita impureza ali, não foi com água destilada e tal. Então essas impurezas criam essa coisinha preta. Mas se depois limpar ali com um bombrilzinho, sai todo preto, fica só com aquela corzinha ali de cobre, tá vendo? Em cima. Então vamos deixar aqui até o final da aula, vamos ver quanto que vai ficar cobreado. Tem que lembrar que chave que é essa aí, eu acho que é do portão. Mas enfim, senão a gente nem sai daqui hoje, se ela se decompor. Mas vamos lá, pessoal, o importante é aprender, né? A duras penas que seja, mas o importante é aprender. Então, o que esse processo faz? Uma coisa que é ótima para o aluno entender bem a eletrólise é saber que aqui a corrente elétrica não nos interessa. Ela é só um meio para um fim. Ela é um meio para gerar uma reação química. Então você não está nem aí para a corrente elétrica. A corrente elétrica vem de qualquer gerador elétrico. Pode vir, por exemplo, de uma pilha, como você está vendo, de 9 volts. Pode vir da tomada de 110, 220 volts. Não interessa. O que nos interessa aqui, e é o nosso único foco, o objetivo, é obter uma reação química que não acontece, que a natureza não faz. É isso que eu quero fazer com eletrólise, algo que não pode ser feito pela natureza. Como eu te mostrei, a natureza não produz bolhas de gás da água, não produz. A natureza não faz com que o cobre passe para dentro ou para cima da minha chave, não faz isso. Mas com corrente elétrica eu faço. Sabe como? Usando ou usufruindo da equação de Faraday, no qual força, que é uma grandeza vetorial, ou seja, que é uma grandeza que tem sentido, tem direção, ela é proporcional à intensidade das cargas geradas. E qualquer pergunta que você me faça, eu vou te dar sempre a mesma resposta. Cargas de sinais opostos se atraem. É só isso que o aluno precisa dominar, precisa saber para conseguir enxergar a eletrólise de um jeito bem diferente, mais didático. Bom, antes de começar a esquematizar algumas coisinhas para ti, a eletrólise é um processo que consome energia elétrica. Ela não gera. Se ela consome energia elétrica, o potencial ou DDP dela sempre tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Na elétrica, quando a gente tem geração de energia, temos uma voltagem positiva. Quando há consumo, a voltagem é negativa.
Tudo bem? É assim que a gente simboliza e se comunica aqui em elétrica, ou nessa parte de eletroquímica. Bom, queridos, eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Eu coloquei sal aqui dentro da minha água, tá vendo? Ó, é sal. E quando eu boto o sal dentro da água, tu poderia segurar o sal, Mari? Ó, tem formação de bolhas. É só colocar ali e começa a formar bolha. Tá? Desse jeito. Não dá para acender fósforo agora, pelo amor de Deus, porque um desses gases é extremamente combustível. Tá? Ó, começa a formar um monte de bolinhas ali, ó, tá vendo? Formação bem vigorosa, inclusive. Quanto mais eu deixo, mais forma. Agora eu queria fazer uma coisa estranha, tá? Poderia trazer o sal aqui, querida? Ó, eu vou pegar esse mesmo sal e eu vou colocar os 2 eletrodos aqui no sal. Eu queria perguntar para vocês assim, tá saindo bolha aqui do sal? Alguém está enxergando assim sair fumaça, bolha, gás do sal? Sim ou não? Não. Sabe qual é a resposta para isso? É bem fácil. Ó, voltou a sair bolha, tá vendo? E aí, por que que aqui dentro da água sai e por que que ali não sai, se aqui dentro tem sal também? A resposta para isso é muito fácil. Não sentiram o cheiro agora? Viu? Falei, não estava inventando. Ó, a resposta para isso é muito fácil, muito simples e é a seguinte. A eletrólise acontece com espécies que sempre produzem íons. O problema é que quando esses compostos que têm íons, eles se encontram na forma sólida, os íons ficam grudados. E se eles ficam grudados, juntinhos, um colado no outro, eles não são capazes de conduzir corrente elétrica. Como no caso do sal sólido. Ele não conduz corrente elétrica, porque o Na não está solto, livre, liberto do Cl. Eles estão juntinhos. Então as cargas elétricas não ficam livres. Agora, quando eu os coloco em água, a água tem uma capacidade de solvatação, ou seja, uma capacidade de separar esses íons muito grande. E isso faz com que esses íons fiquem libertos. E quando eles ficam livres ou libertos, aí sim a gente pode gerar condução de corrente elétrica. Então eles precisam ficar livres para que haja condução de corrente elétrica e haja reação química também, como você acabou de ver. Então, e como é que eu faço para os íons ficarem livres? Como é que a gente liberta os íons? De 2 formas, queridos. Ou com calor, aquecimento, que na química a gente simboliza com esse triângulo, ou jogando em água. Se você jogá-los em água, você também vai ter esses íons livres, libertos. E aí vem uma grande dica aqui para a eletrólise. Sempre funciona do mesmo jeito. Sempre o primeiro elemento vai ser o cátion positivo e sempre o segundo vai ser o ânion negativo. Então, se eu colocar em água ou se eu aquecer esse composto, ele sempre vai soltar o cátion do ânion. E quando ele solta o cátion do ânion, os íons ficam livres e as cargas elétricas ficam soltas para serem conduzidas por outros polos maiores e mais intensos, como, por exemplo, os polos da pilha que eu estou usando. Então, bem devagarinho, pessoal, o que acontece sempre com cada um destes íons? Na eletrólise, sempre vai haver um processo chamado de descarga. Os íons vão descarregar. Como assim? Não fez muito sentido isso que tu falou. A descarga é um processo onde uma partícula perde a sua carga. Tá, mas eu não continuo sem entender. Ó, descarga. Os íons descarregam. Para o íon descarregar, ele tem que perder a sua carga. Como assim? O positivo tem que ficar negativo? Não, senão ele vai ficar com carga também. Carga é positiva, negativa. Quando uma coisa fica sem carga, uma partícula, a gente diz que essa partícula ficou neutra. Então os íons eles precisam descarregar nesse processo, no processo de eletrólise. Eles precisam ficar neutros. É isso que acontece. O cátion, que é positivo, vai ficar neutro e o ânion, que é negativo, também vai ficar neutro, zero. E, obviamente, isso aqui acontece graças à incidência de eletricidade, de corrente elétrica. É por isso que essa descarga acontece. Tudo bem?
Então, pessoal, por que eu estou tentando polemizar e problematizar essas coisas para ti? Olha só como é que fica bem cobreado, tá vendo? Ela fica sempre assim, não vai sair. Só que aqui não limpei muito bem e daí ficou com resíduos ali. Agora, uma coisa que é interessante, ó, não sei se vocês lembram da cor da outra plaquinha, como é que ela tava. Ela tava bem assim, bem bonita, né? Olha só como é que ela tá agora. Ah, tá igual, professor. Dá uma olhadinha bem ali, ó. Tá toda manchada. Ó, as pontas, elas são as primeiras a sofrer corrosão. Eu vou deixar até o final da aula para ver como é que vai ficar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa parte de cima para expor mais ali e tu vai ver. O nome disso aqui é galvanoplastia. As provas adoram isso aqui. Pronto, vamos deixar ela aí. Certo? Bom, então o que está acontecendo ali? Por que está falando essas coisas desse jeito? Eu não estou entendendo nada dessa aula, é muito confuso. Querido, como eu te falei, a única coisa que tu precisa lembrar e jamais esquecer é que cargas de sinais opostos se atraem. Aqui o branquinho é negativo e aqui o amarelinho é o positivo. Como tu vê ali tem condução, tá dando curto, tá vendo? E de novo, ó, eu vou colocar. Se eu coloquei tá saindo gás aqui de novo nesse sistema, é porque no branco, coisas como ele é negativo, positivas foram para ele. Encostaram nesse eletrodo de grafite e sofreram reação. Estão reagindo, ó, inclusive estão indo embora. Então a massa disso aqui está diminuindo conforme vai acontecendo. Agora, no amarelinho, que é o positivo, algumas coisas que estão ali dentro dessa solução, que obviamente só podem ser negativas, foram atraídas por ele. Expliquem para o leigo, por quê? Porque cargas de sinais opostos se atraem. Então, o amarelo, que é o positivo, ele atrai todas as coisas negativas que estão dentro dessa solução aquosa. O branquinho, que é o negativo, ele atrai todas as coisas que são positivas, estão dentro desse becker, dentro desse copinho. Tá vendo? É isso que está acontecendo aqui. E conforme ele vai atraindo, ele vai fazendo com que essas substâncias sofram reação. Tá, mas por que tu tá falando essas coisas? Não estou entendendo. Eu acho que tu tá, querido. E é uma baita dica para eletrólise. Sempre o primeiro elemento vai ser o cátion, sempre. Sempre o segundo vai ser o ânion, sempre. Não tem outra possibilidade ou exceção. Portanto, você sabe que sempre o primeiro elemento vai ser atraído pelo polo o quê, querido? Negativo. Porque explica para o leigo, polos de sinais opostos se atraem. E sempre o segundo, que é negativo, vai ser atraído pelo polo quê? Positivo. Porque cargas de sinais opostos se atraem. E esse polo negativo e positivo, quem define não sou eu. Quem define é a bateria que eu comprei. A pilha que tem escrito mais e menos, tá vendo? É ela que vai me dizer qual é a corzinha do negativo, qual é a corzinha do positivo. É ela que me diz isso. É ela que diz qual é o grafite da lapiseira que é o positivo, qual é o grafite da lapiseira que é o negativo. Ela que indica isso para mim. Tudo bem? Ficou claro isso para todo mundo? Beleza. Então, pessoal, eu queria que você observasse se ficou claro o que está acontecendo no processo de descarga, de descarrego, né? Pensamos assim, não como um Exu, né? Exatamente, mas das carguinhas, quando você tem a descarga do cátion e a descarga do ânion. Vamos lá? Ó, quando o cátion descarrega, ele foi de um sinal, uma carga positiva, para uma carga zero. O professor é meio burro, mas de mais 1 para 0, positivo para 0, é um aumento ou é uma redução de carga? Se é redução, como é que a gente chama essa reação onde há redução das cargas? Redução, muito bem, genial. E aqui você foi de menos para 0, de menos para 0, menos para 0 é um aumento ou uma redução? Então, se é um aumento, não é uma redução. Se não é uma redução, não é uma reação de redução. Portanto, isso aqui só pode ser uma reação de quê? Oxidação. Então, por que tu está falando isso? Ah, porque eu vou te dar a máxima assim na matéria e a matéria já acaba por aqui. Funciona assim. O cátion sempre vai sofrer redução, sempre no processo de eletrólise. É isso que tu quer fazer. Tu quer fazer com que o cátion reduza para obtê-lo neutro, para obter ouro zero, obter, enfim, cromo zero, cobre zero em cima da minha chavezinha. É isso que tu vai fazer.
Só que na química, a redução acontece num eletrodo chamado cátodo. E como acontece no eletrodo chamado cátodo, olha só como é que a gente vai completar a nossa frase. O cátion vai reduzir no cátodo, ou vai para o cátodo, eletrodo cátodo ou cátodo, sofrer redução. Sofrer redução. Ok? O cátion sempre vai para o cátodo sofrer redução. Sofrer redução. Redução. Mas e o ânion? O ânion vai para o ânodo. Por que para o ânodo? Porque ânodo é o nome do eletrodo que sofre ou onde ocorre a oxidação. Então, como os químicos não quiseram mudar esses nomes para não haver muita confusão, a gente mantém os nomes dos eletrodos onde ocorre redução como cátodo e do eletrodo onde ocorre oxidação como anodo. Então, o ânion vai para o anodo sofrer oxidação. Anodo ou ânodo, tanto faz, sofrer oxidação. Portanto, queridos, a matéria, ela tecnicamente já termina aqui, né? Como eu falei para você, é muito importante você fazer uma distinção muito grande entre pilha e eletrólise. São coisas completamente distintas. Aqui tu não tá nem aí para eletricidade. Tu quer fazer uma coisa que não acontece. E se tem um jeito super bom para conseguir isso, é dando choque. Dar choque é a melhor coisa para obter coisas que não acontecem. Então eu vou, naturalmente, obviamente, vou te dar uma dica que é super boa. Eu sugiro que você chegue na prova e você escreva assim. Ó. Chega na prova e escreve num cantinho Ca-Ré, desse jeito. E embaixo você já escreve anox, assim, ok? Ca-Ré e anox. Você vai escrever aqui do ladinho do Ca-Ré positivo e anox negativo. E sobre isso, você vai escrever pilha. Assim. Porque as pilhas são mais populares, as pilhas são mais famosas e elas caem muito mais do que a eletrólise. Entretanto, você não vai parar por aí. Você vai escrever aqui do ladinho, ó, negativo e positivo. E vai escrever em cima eletrólise. A grande diferença em termos de polos para pilha e eletrólise é que na pilha a redução acontece no polo positivo e na eletrólise ela acontece no polo negativo. Mas por que ela acontece no polo negativo? Ela acontece no polo negativo porque o polo negativo atrai os cátions. E atrai com tanta força os cátions que força esses cátions a receber elétrons e, portanto, se descarregarem. Por que a oxidação acontece no polo positivo? Porque no polo positivo você tem uma carga, no polo negativo, desculpa, perdão, com os ânions, no polo positivo. Porque no polo positivo você tem uma carga tão forte, mas tão forte, que vai atrair todos os ânions negativos para ele com uma violência tão grande, uma intensidade tão grande, que vai arrancar os elétrons dos ânions a partir dessa força de atração. Eu vou mostrar isso para vocês aqui com os desenhinhos, para ficar mais didático, para tu enxergar isso de uma maneira mais simples, mas em poucas palavras, todas as explicações são iguais. Porque, queridos, cargas de sinais opostos se atraem. E quanto maior for a intensidade da carga, maior vai ser a força de atração. Essa força pode ser tão grande devido à intensidade das cargas que vai gerar reações químicas, vai descarregar essas carguinhas. Então, eu vou mostrar para vocês uns desenhos para que isso fique mais claro. Oi, querida. Oi, Laurinha Almeida. Por favor.
é completamente o oposto. Na pilha, tu quer gerar corrente elétrica e na eletrólise tu quer fazer uma reação química. São coisas bem diferentes. Na pilha, tu tem uma reação química que produz corrente elétrica. E na eletrólise, a corrente elétrica vai produzir reações químicas que não acontecem. Como tu está enxergando aqui, querida, ó, não sai bolhas desse copo espontaneamente. Se eu pegar aqui uma lapiseira ou 2 grafites, eu colocar o grafite aqui, ó, não vai sair bolinhas desse copo, assim, espontaneamente. Tá vendo? Ó, vou pegar 2 grafites e vou colocar aqui. Não tá saindo bolhas ali. Tá vendo? Agora, se eu passar uma corrente elétrica por ali, eu vou forçar uma reação química. Alguma coisa está acontecendo aqui. Está saindo gás. E se tu acender um fósforo, vai explodir. Inclusive, eu estou falando sério. Esse branquinho aqui vai explodir. Tá? Então, por que tá saindo gás? Vou te explicar agora. Eu vou mostrar para vocês, queridos, as 2 formas de eletrólise que existem. Eu vou desenhar para ti, vou trazer alguns recursos didáticos bem simples, mas toda eletrólise acontece desse jeito como eu estou te mostrando. Você sempre vai ter o primeiro componente, que é o cátion, e sempre vai ter o segundo, que é o ânion. Você precisa soltá-los para que eles fiquem livres e possam ir cada qual para o seu respectivo polo. Quando eles chegam no polo, o polo é um objeto, um material que tem uma carga muito grande, ou seja, ele tem um polão positivo ou um polaço negativo. A intensidade dessa carga faz com que a força de atração que este material exerce sobre as outras carguinhas dentro deste copo seja tão grande, mas tão grande, que vai forçar reações químicas acontecerem. Quer ver? Vou mostrar para você aqui com desenhos. Presta atenção. Ó, não pisca. Vai ficar super simples para você entender agora. Vamos começar com a eletrólise ígnea, então, que é a primeira. Eu preparei tudo, deixei tudo pronto para você. Já vou montar contigo e aí já passo para o seu celular para você ter todo esse resumo claro para entender e compreender a eletrólise. Então, as 2 maneiras com as quais você solta os íons são por fusão ou por dissolução em água. Quando você joga o salzinho ou o composto em água e faz o processo de corrente elétrica, você chama de eletrólise aquosa. Essa que eu fiz foi eletrólise aquosa, tá vendo? Porque eu soltei o sal em água. Então os íons de Na e Cl foram soltos dentro d'água. Agora, eu posso fazer também isso com a fusão, porque muitos compostos não são solúveis em água. Portanto, para eu conseguir fazer eletrólise nesses compostos, eu preciso literalmente fundi-los. Se eu fundir este composto, por exemplo, NaCl, o Na vai se soltar do Cl, porque os íons vão se agitar tanto, mas tanto com o aquecimento, que chega no momento em que eles se soltam. E é nesse ponto onde eles se soltam que eu consigo exatamente o que eu preciso para a reação acontecer. Vamos lá? Ó, sempre o primeiro é o cátion positivo. Sempre. Já não entendi. Ó, você tem um composto, vai ter 2 elementos, 3 elementos, não importa. Sempre o primeiro elemento é o cátion positivo. Por convenção, é assim que a gente escreve na química. E o segundo é o ânion negativo. Então, eu vou escrever aqui Cl. É isso que acontece quando o sódio fica líquido, o NaCl, desculpa, né? O sal de cozinha fica líquido. Ele se separa em Na+, e Cl-, ok? Vamos supor, então, que eu pegue uma bacia, tipo essa que o professor está aqui usando, olha, com a chave, agora está bem cobreada. Estou usando, e eu esquente ela e derreta sal, tipo como você derrete açúcar numa panela, mas eu vou derreter esse sal aqui branquinho a gente chama de cuba eletrolítica, né? Um grande panelão resistente que vai aguentar temperaturas altíssimas, como por exemplo 800 graus Celsius. Quando ele fica líquido, ele vai ficar exatamente assim como tu está enxergando. Aqui. Esse é o nosso sistema. Ele ficou líquido. Então aqui está representando o sal líquido, ok? Todo mundo entendeu isso? Bom, eu vou pegar uma bateria
na física a gente representa as baterias com 2 tracinhos. Porque eu não vou ficar desenhando pilha, tomada, bateria de carro, né? Eu vou desenhar com 2 risquinhos para ficar mais fácil. O maior a gente indica que é o polo positivo, esse aqui, ó, dado pela própria geradora de eletricidade, ok? Polo positivo. E o menor é o negativo, assim, positivo e negativo. Então é como se eu fizesse isso aqui para você aqui no quadro. Beleza, e agora o que eu faço? Bom, eu vou ligar aqui os fiozinhos, como você está vendo, os conectores, aqui os cabinhos, e nas pontas eu vou usar eletrodos inertes. Por que o nome do eletrodo é inerte? Faltou grafite na tua poli 09? Pega o meu. Pode pegar. Ele tá, ó, perfeito. Exatamente como estava antes, só molhado. Se tu riscar no caderno, ele faz um risco. Não aconteceu absolutamente nada com ele, tá vendo? Ele não se desmanchou, ele não corroeu. Sabe por que não aconteceu nada com ele? Porque ele é inerte, ele não reage. Então a gente gosta de usar na química eletrodos inertes para algumas reações. Como, por exemplo, essa aqui que eu vou te mostrar agora. Tá, mas os eletrodos sempre são inertes? Respondam vocês mesmos, olhando aqui para frente. Aconteceu alguma coisa com o meu eletrodo negativo aqui, chamado chave? Aconteceu. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu eletrodo positivo, chamado plaquinha de cobre? Aconteceu. Então, esses daqui não são inertes. Esses estão participando da reação. Tá, mas por que esses participam e aqueles lá não? Porque eu quero, né? Eu é que faço isso. Eu que domino aqui essa técnica. A eletrólise é algo que nós fazemos para obter o que a gente quer, porque a natureza não vai fazer por nós, literalmente. Isso é muito importante ter em mente. Tá, e daí? Eu não entendi nada do que tu tá falando, né? Tá divagando aí, isso tá ficando mais confuso. Tá, então aqui dentro desse líquido tem um monte de íons. Tem os íons de Na+, e tem os íons de Cl-. Então eu vou desenhar os Na+ aqui para você. Ó. Todos os Na+, que estão ali dentro boiando, quando eu coloco o meu eletrodo de grafite, rapidamente eles vão para a volta dele. Já não entendi. Eu vou te explicar, e tu sabe a resposta. Porque cargas de sinais opostos se atrai. E que tu deve entender de uma forma metafórica esse eletrodo de grafite como se fosse, tipo, para os metais um ímã muito poderoso. Entende? Tipo isso, ó. Esse é um ímã super poderoso. É um ímã, ó, forte pra caramba. Esse meu ímã aqui, tá vendo? Isso é um ímã super forte. É como se eu estivesse comparando com esse eletrodo aqui. Para cargas, esse eletrodo é poderosíssimo. Ele puxa os íons com uma força, uma violência absurda. Sabe por quê? Porque a carga dele é muito grande. Então a força que ele exerce para com os íons é absurda, muito intensa mesmo. Então ele puxa todas as coisas positivas para sua volta. E a mesma coisa vai acontecer ali do ladinho no eletrodo que é positivo. Ele vai puxar todos os cloros que são negativos para sua volta. Desse jeito. Assim, tá vendo? Cloro, negativo, negativo, cloro, cloro, assim, cloro e tal. Até agora, o que vai acontecer? Bom, vamos começar olhando aqui para o cloro, tá? A força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem sentido, tem direção. Esse eletrodo está puxando o cloro para cá, com uma força absurda, muito grande. Então acompanhem comigo a trajetória desse cloro aqui. Ele estava tranquilo, sereno, lânguido, pleno, né? Olha lá, na solução, ou no caso no líquido. Quando esse eletrodo entrou na solução, ele enlouqueceu e foi atraído para cá com uma intensidade tão grande, tão absurda, que ele encosta no eletrodo. Ele encosta e o eletrodo fica puxando ele, puxando demais, e uma coisa muito estranha acontece. Só que para você entender o que de estranho acontece, você vai ter que enxergar os elétrons desse cloro. Então eu convido vocês agora a enxergar os elétrons do cloro. O cloro, ele tem 7 elétrons. Por quê? Ele está na família 17. E todo mundo que está na 17 tem 7. Assim. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou colocar também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Assim. Só que o professor é leigo, não entende nada de química e queria entender por que tem um sinal de menos aqui em cima. Você poderia me esclarecer essa dúvida? Porque ele ganhou um elétron, sim ou não? E se ele ganhou um elétron, pois é um ânion, quantos elétrons os cloros têm aqui?
8, muito bem. Então eu vou pintar esse elétron de roxo para seus olhos informarem isso para o seu cérebro. E ele vai ficar assim, ó, esse é o elétron roxinho, esse é o elétron roxinho, ok? Tá melhor de enxergar agora? Todo mundo conseguiu enxergar os 8 elétrons dele? Vamos voltar aqui de novo para o dilema daquele cloro. Aquele cloro estava todo pimpão, faceiro, serelepe, maroto, trigueiro. Ó, dentro do líquido, tranquilo, até que entrou o quê? O eletrodo. Quando o eletrodo entrou, o cloro foi atraído por uma força absurda para o eletrodo, ele não conseguia vencer, aquela força era muito grande e a resistência dele não era tamanha a ponto de vencer a força de atração que o eletrodo exerce, porque força igual a K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, como o módulo da carga é muito grande, a força de atração é imensa. Então, quando o cloro encosta aqui, olha o que acontece. Olha o que acontece. O eletrodo faz isso aqui, ó. Arranca o elétron. Arranca o elétron. Tá vendo? Todo cloro que encosta ali perde o elétron. Mas e que dele os elétrons? Que dele? Calma, tá aqui o elétron. Ali. Ele arrancou o elétron. Tá, e para onde vão os elétrons? Para onde vão os elétrons? Os elétrons? Vou embora. Exatamente. São atraídos, né? Vão fazer parte do fluxo de elétrons do condutor, da corrente elétrica. Tudo bem? É isso que vai acontecer com os elétrons. Então eu vou colocar ali, ó, os elétrons estavam ali. Para onde vão os elétrons? Os elétrons vão, vou embora. Foi embora o elétron. Foi. Tá, mas e os cloros agora? O que vai acontecer com os cloros? Afinal, os cloros tinham 8 elétrons e agora eles não têm mais 8 elétrons. Eles não estão com o octeto completo. E o Lewis? O que o Lewis tem para dizer sobre isso? O Lewis conseguiu solucionar esse problema. Como esses dois cloros, que agora não têm mais os seus elétrons, podem ficar com 8 elétrons? É uma ligação que acontece entre os não metais, vocês lembram? Compartilhando. Estes dois cloros vão compartilhar os seus elétrons. E ao compartilharem os seus elétrons, olha só o que eles vão fazer aqui, uma ligação que a gente chama de ligação covalente, tá vendo? A ligação covalente. E quando eles fazem isso, acontece uma coisa muito bonita, muito interessante, um fenômeno muito bacana, que é o seguinte. Quando eles fazem a ligação, eles se transformam numa outra substância. E essa substância é cloro molecular. E o estado físico do cloro molecular é o quê? Gasoso. Olha o que vai acontecer com ele. Ele vai embora. Ele vira um gás. E sai dali. Então é por isso, pessoal, que quando eu coloco o polo positivo ali, você vê bolinhas aqui. Sabe o que está se formando aqui? Cloro. Cada cloro que encosta no polo positivo, perde os elétrons e vira cloro gasoso. E acaba saindo dali, borbulhando. Então aqui tu vai ver um monte de borbulhas de cloro. Várias borbulhas assim, de gás. Que gás é esse que está borbulhando tanto? Por que está borbulhando aqui nesse polo? Não estou entendendo. Ó, está borbulhando porque você está fazendo cloro gasoso. O cloro gasoso, que está ali, o professor mandou ele embora, né? Ele está aqui do ladinho, saiu do sistema porque acabou, literalmente, né? Ó, virando gás e saindo do sistema. Vou tirar ele aqui para você então. Ó, vou tirar aqui direitinho para ti. Saiu o cloro gasoso do sistema. Certo? Então, é isso que acontece. Em um dos eletrodos você vai ter uma formação muito grande de bolhas de gás, e no outro, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer no outro. Então, aqui ferveu. Ó, não no sentido de esquentar, mas no sentido de efervescência, de borbulhamento, de formação gasosa. Formou cloro gasoso. E no outro, o que vai acontecer? Vamos lá. Em cima desse material, existem muitos elétrons, porque ele é um material condutor. E materiais condutores têm muitos elétrons livres. Tá, e daí? Bom, aqui em cima do eletrodo de grafite, tem tanto elétron, mas tanto elétron, que pelo simples fato de ligá-lo numa bateria assim, ó, tá vendo? Ó, vou ligar esse troço numa bateria, pelo simples fato de ligar numa bateria e aproximar os dois eletrodos, já dá um curto-circuito, ó. Tá ali, ó, sai até fumaça, tá vendo? Ó, dá faísquinha, tá saindo, dando curto. Por quê? Porque tem muito elétron livre, então quando eu encosto um no outro, os elétrons fecham a corrente, passam de um lado para o outro. E aqui, como vai ter um pouco de resistência, isso gera aquecimento, e o aquecimento está gerando aqui, tá vendo? Ó, quase fogo. Então, por que acontece isso? Porque tem muito elétron livre em cima desse eletrodo de grafite. Tá, e daí que tem elétron livre? E daí que tem elétron livre? Eu faço essa pergunta para ti. Eu acabei de te dizer, força é uma grandeza vetorial, não é? Tá, e daí o que significa isso? Que ela tem sentido, tem direção.
Como assim? Quando tu faz força para algum sentido, para um lado. E esse eletrodo faz uma força absurda para si. Tipo, ele puxa igual o meu ímã super poderoso, ó, ele puxa com tanta violência, mas tanta violência os íons de sódio, que olha o que acontece. Quando o íon de sódio, vamos acompanhar o trajeto de um sódio que estava lá tranquilo na dele, assim, tranquilão, de boas, como o pessoal fala, né? E aí o sódio estava lá, bem faceiro, e aí entrou o eletrodo. O que aconteceu? Olha o sódio, enlouqueceu. E ele está sendo atraído com uma violência tão grande, com uma força tão grande, que quando ele chega aqui, ó, ele pega esse elétron, pega o elétron. O que acontece quando ele pega o elétron? O sódio acaba recebendo esse elétron. E quando ele recebe o elétron, sabe o que acontece com ele? Ele se transforma em sódio zero, porque ele pegou o elétron. Então, e daí, querido, que começa a formar um monte de uma crosta assim metálica sobre o eletrodo. Por que ele não vira gás? Ué, eu passo essa pergunta para ti. Os metais, pessoal, qual é o estado físico dos metais? Sólido, por isso que ele não vira gás. É evidente. Então vai começar a formar um monte de sólido aqui. Esse outro sódio também, ó. Ele vem pra cá, pegou o elétron, pegou. Se pegaram. E agora? Olha o que acontece. Ó, ele vai o quê? Pegou o elétron, se transformou em sódio zero. Ui, mas como assim se transformou em sódio zero? Nesse eletrodo aqui que você está vendo, da sua esquerda, começa a se formar um monte de um material lindo, metálico, que a natureza não faz. A natureza não faz isso aqui, querido. Sabe por quê? Porque a natureza não é burra. A natureza não é burra, imagina. Se ela fizesse rochas de sódio, na primeira chuva, uma Pangeia de novo tu ia ter. Exatamente. A natureza não é burra. Então não existe sódio metálico na natureza, porque ele é muito reativo. Ele reage com água e explode. O oxigênio do ar já é suficiente para oxidá-lo. Então no planeta Terra você não encontra sódio puro, a não ser que você force essa reação acontecer. E você a força com eletrólise. O que se forma em cima do grafite positivo, que não é o meu caso agora, né? Mas ali no exemplo que eu dei, ó, em cima do grafite positivo, o que se forma é esse material aqui, ó. É isso aqui que se forma. Tá vendo? E no grafite negativo? Ó, no grafite negativo, perdão, né? No grafite negativo é esse material que vai se formar. Tá, mas e no grafite positivo? É esse aqui, ó. O amarelinho é o positivo ainda, tá? É isso aqui. Vai se formar essas bolinhas ali que tu tá vendo. Essas bolinhas ali. No amarelinho. Tá? Essas bolinhas. E depois vai começar a feder, a Mara já sentiu. E não é bom ficar cheirando porque é um veneno, né? Foi usado até na câmara de gás. Já falei pra vocês. Então, eu não tô entendendo nada dessa aula. A aula é muito confusa. Como assim? Querido, o que vai se formar lá no lado positivo do exemplo que eu te dei é isso aqui, ó. É o gás que tá aqui dentro. Gás cloro. Assim. Super tóxico, venenoso, um perigo, né? Exatamente, é assim que começa, é isso aí, muito bem. Esse gás aí que você vai ter, gás cloro. Certo? A natureza faz gás cloro? Claro que não, ninguém conseguiria sobreviver com gás cloro, é óbvio que a natureza não faz isso. Tá, então, seja mais didático, o que acontece ali afinal? Bom, o que eu acabei de mostrar para você é que os íons descarregam, ou seja, o sódio recebeu o elétron, e se transformou em sódio zero, desse jeito. E o cloro, que era negativo, perdeu, ou seja, oxidou o seu elétron e virou cloro zero, gasoso, desse jeito. Ó, aqui estão os elétrons do sódio. Eu não entendi por que o sódio deu 2. Eu expliquei para você, o Pedrão falou. Porque quando o sódio perde seu elétron, para fechar o octeto, ele acaba formando uma ligação covalente com outro sódio. E aí ele acaba formando uma molécula diatômica. Tá, mas e mais outras moléculas também são assim, são diatômicas? Sim. É importante saber? Muito. Ainda mais aqui. A gente chama de moléculas diatômicas. As moléculas diatômicas são as que formam pares. Só existem em pares. São elas: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Se você falar de qualquer uma dessas substâncias puras, elas sempre precisam formar parzinhos. Por quê? Para completarem seus octetos, ficarem com 8 elétrons de valência, compartilhando os elétrons. Tudo bem?
Vocês poderiam completar uma frase aqui do professor, que é uma frase bem simples, é de um pensador que foi decapitado, o Lavoisier. Ele disse que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo mundo já ouviu isso, né? Inúmeras vezes. Então, se esse processo aqui é um processo único, e o cloro está dando 2 elétrons, pode o sódio receber 1 elétron? Por quê? O professor é muito burro. Porque nada se perde. Se tu tem 2 elétrons doados, 2 elétrons têm que ser recebidos. Então, só por uma questão de obedecer à regra de Lavoisier, e também por algo muito simples que a gente está vendo, que os eletrodos de grafite permanecem intactos, exatamente como eles estavam antes, os eletrodos não podem ficar perdendo elétrons ou doando elétrons assim à revelia. Não, eles precisam, né, ter uma quantidade fixa de elétrons. Então você vai fazer o balanceamento aqui dessas duas equações. Ah, eu já não entendi. É que se o cloro dá 2 elétrons, o sódio tem que receber 2 elétrons. Como cada sódio só pode receber 1, 2 sódios receberão esses elétrons. Se somarmos essas equações, vocês vão ver que a equação total ou global vai ser essa daqui, ó. 2Na mais 2Cl- vai dar 2Na0 mais Cl2 gasoso. Como eu falei para vocês, queridos, toda a questão de eletrólise é igual, é sempre o mais do mesmo. Sempre o cátion descarrega e fica neutro e o ânion descarrega e fica neutro. Ou seja, é uma seção descarrego. Você só precisa tirar as carguinhas dos íons. Mas é que é muito difícil de entender isso, porque como é que eu vou saber quem é o cátion? É sempre o primeiro. Como é que eu vou saber quem é o ânion? É sempre o segundo. Como é que eu vou saber o que vai acontecer com eles? Sempre ficam neutros. Então, como é que eu vou saber para que polos eles vão? Cargas de sinais opostos se atraem. É só isso. Sempre a mesma coisa. Não é. Muito difícil, ficou muito confuso, não entendi absolutamente nada. Então eu vou fazer agora com vocês um exemplo que vai operacionalizar as questões de eletrólise. E você vai ver como é simples, tá? Então, é muito importante lembrar o polo positivo e negativo. E o professor teve agora um lapso de memória. O professor é muito esquecido de idade avançada, isso é muito comum de acontecer, né? Olha só. Como é que eu vou saber qual é o polo positivo e negativo? Como é que eu sei qual é o polo positivo e negativo dessa pilha? Eu leio. Está escrito positivo e negativo. Então sempre é dito. Todo mundo concorda comigo? Então isso sempre vai ser dito para você. Fique bem tranquilo, tá? Agora vamos devagarinho, eu vou te mostrar e eu quero que você tire a conclusão sobre o grau de dificuldade disso. Quais substâncias você vai obter no polo positivo e no polo negativo? Vamos lá. Ok? Não precisa copiar, eu já vou passar isso para você. São só 3 exemplos bem simples. Eu vou fazer a eletrólise ígnea do primeiro, que é o cloreto de ferro 2. Tudo bem? Qual vai ser a substância que eu vou obter no polo negativo? Impossível. Não tem condições. Faz assim, ó. Faz assim. Sabe qual é a substância que você vai obter no polo negativo? Essa aqui. Pronto. Tá, mas é do polo positivo. Essa é muito difícil. Calma. Deu, passou. Só isso. Mas não faz sentido nenhum. Ué, na verdade faz. Eletrólise, do grego, lisis, significa quebra. Eletro, eletricidade. É isso que a gente faz quando a gente faz uma eletrólise. Você sempre vai ter, querido, o metal virando sua forma neutra, reduzindo no polo negativo, e o não metal oxidando no polo positivo. É só isso que vai acontecer. Tudo bem? Então, os cátions sempre vão descarregar e vão ficar neutros no polo negativo, e os ânions sempre vão descarregar e vão ficar neutros no polo positivo. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso, sim ou não? Então, só para ver se eu consegui me fazer entender. Vai lá, faz para mim essa daqui, ó. O que eu vou obter nessa aqui, pessoal? Ó, deixa eu ver, I2, eletrólise ígnea do iodeto de cálcio. Qual é o material que eu obtenho no polo negativo?
Só isso. Nas provas, eles vão colocar alternativas como iodo no polo negativo, vão colocar para ti barrilha, sulfato de sódio. Detalhe, não tem enxofre, não tem sódio, mas eles fazem isso. E as pessoas dizem que isso é impossível, essa questão é muito complexa. Não é, querido. Você vai obter cálcio no polo negativo, viu só? E no polo positivo, você vai obter iodo. Ah, por quê? Porque sempre o primeiro é o cátion positivo e o segundo é o ânion negativo. Sempre o cátion vai para o polo negativo e o ânion vai para o polo positivo. Ah, é que tu pega uns exemplos fáceis, faz um outro aí mais difícil. Tá, vou fazer para você. Tá? Mas todos são iguais, sinceramente. Ó, eu vou fazer um outro para ti aqui, tá? Já sei, vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer esse aqui, ó. Ó, assim, já prontinho, pretinho. Pronto. Óxido de cobre 2. Posso obter oxigênio no polo negativo? Por quê? Explica pro leigo, o professor é muito burro. O oxigênio é o cátion ou é o ânion? Por que ele é o ânion? Porque ele é o segundo e sempre o segundo é o ânion. Então, se ele é o segundo e ele é o ânion, ele pode ir pro polo negativo? Não, ele tem que ir pro polo positivo. Então, só com isso você já acertaria a questão. Ah, mas aí eu já não entendi, porque olha ali, ó, tu tá escrevendo O2 e ali é um só, um oxigênio só. Pois é, pessoal, mas a gente já conversou sobre isso, né? O oxigênio é uma substância o quê? Diatômica. Quando ele fica descarregado, ele fica neutro, ele sempre fica com 2 oxigênios, com parzinhos, 2 átomos de oxigênio diatômico. Tudo bem? Tá, e qual é a substância que você vai obter aqui no negativo? Bah, professor, isso é muito difícil. É só o que sobra, querido. É o cobre. Tá, mas e nunca vai ter cobre 2? Não. Metais nunca formam moléculas ou partículas diatômicas. O metal neutro é sempre ele sozinho, exatamente como está na tabela periódica. Tudo bem? Então você sempre obtém os metais exatamente como eles estão na tabela, na forma neutra. Tipo, ó, o que tem aqui, olha como está bem vermelho, tá vendo agora? Ó? O que tem em cima da minha chave aqui agora, sabe o que é? Ó, cobre 0. Cobre, só, você representa só como monossílabo tônico. Exatamente. Esse aqui. Você entendeu, né? Exatamente. Tudo bem? Então, é isso aí. Posso mandar para você agora? Vamos lá? Vou mandar aqui para ti, então. Liga para mim aí o teu airdrop, já para receber o nosso cardzinho de eletrólise ígnea. É muito fácil. Os cátions vão para o cátodo, os ânions vão para o ânodo. Os cátions vão para o cátodo sofrer redução. Os ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Simples assim. Lembrem que quem condiciona o cátion e o ânion é o próprio a bateria, né? O gerador de eletricidade. Então você não adivinha essas coisas. Jesus, todo mundo tem iPhone. Ninguém adivinha essas coisas, tá? Tudo bem? Todo mundo recebeu aí? Ok, fico muito feliz. Não, tem o iPhone sozinho ali, solitário. Quem é o iPhone, pessoal? Ah, então, tá aí, exatamente, Gabi Lousada. Tá lá, me aceita, Gabi. Fechou. Certo, queridos? Então, eu só vou precisar fazer uma observação que é importante, porque a gente tem que falar sobre o Enem. O Enem gosta de usar tecnologia com essa prerrogativa para trazer um pouco, assim, de coisas práticas, cotidianas. E é sobre isso que eu queria falar contigo, tá? Tem uma prática de eletrólise ígnea que tu tem que saber, que se chama eletrólise da bauxita, por 2 motivos. Primeiro, como eu falei para vocês, Chernobyl realmente era muito boa e viralizou. Né? O pessoal, assistiu um monte e é óbvio que vai cair nas provas. O motivo pelo qual a usina explodiu, o reator explodiu, foi por causa das hastes de grafite. Então eles podem cobrar o grafite como condutor, podem usar isso como contexto para acabar numa eletrólise. E outra coisa que foi o pessoal da Zero Hora perguntou, Brumadinho. Brumadinho tinha, as barragens de Brumadinho eram barragens de contenção para extração de bauxita. Isso é bauxita. Tanto que os bombeiros ficaram com altas taxas de alumínio no sangue. Outra informação que pode ser importante e pertinente para a prova. Ah, é normal, querido. Quando pegar fogo, aí sim é que a gente tem que sair correndo, tá? Vai dar tudo certo. Então, queridos, o que acontece aqui? Vou mostrar para vocês. A bauxita é uma pedra e...
Está encostando aí. Ah, tá. É verdade. E iria pegar fogo mesmo, querido. Muito bem. Vai dar tudo certo. É um pequeno incêndio, né? Uma coisa com... não, é normal, normal. É. Isso aí. Então, vamos lá. A bauxita, ela é um paralelepípedo, igual um paralelepípedo, assim, né? Uma pedra, enfim, cheia de bolinhas dentro, bem assimétrica. E é óbvio que paralelepípedos não são dissolvidos em água. Quando chove, a sua rua não é dissolvida. Você concorda comigo? Então, como é que eu posso extrair desse paralelepípedo alumínio para eu fazer o meu, sei lá, minha marmita, enrolar o resto de comida, fazer, né, coisas que se faz com papel alumínio? Você faz assim, você tem uma série de processos de purificação para obter isso aqui, alumina. E quando você obtém alumina, você tem que fazer eletrólise ígnea. O professor é meio burro. Quem é o cátion e quem é o ânion aqui? Tu poderia me ajudar? O primeiro é o cátion e o segundo é o ânion. Então, o alumínio é o cátion e o oxigênio é o ânion. Então, quando você esquenta, você obtém isso aqui, ó, alumínio e oxigênio. E a gente sabe muito bem que cátions vão para o cátodo sofrer redução e ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Tá, e o que tem a ver isso? Por que isso é importante? A eletrólise da bauxita serve para obter alumínio, é o que tem de mais importante. Só que quando você olha assim o sistema, você vê que ele é muito mais tecnológico do que esse sistema rudimentar que eu fiz aqui, com pilha e um copo com sal e água, né? Não é uma coisa tão simplista, tão reducionista quanto o que você está vendo aqui na frente. Então é um processo industrial, portanto, olha o que eles fazem. Eles conectam o negativo na casca, na lateral dessa cuba eletrolítica. Por quê? Para puxar o alumínio para as laterais, para o lado. Eles conectam o positivo nos eletrodos de grafite. Por quê? Para puxar os oxigênios para lá. Então, olha o que acontece. Ó. Os alumínios vão para as beiradas e o oxigênio vai para os eletrodos de grafite. Até aí tudo bem. Você obtém alumínio, o alumínio sai líquido aqui, tá vendo? Mas como é que ele sai líquido se ele é sólido? Porque para fundir o alumínio, o óxido de alumínio, a temperatura tem que ser o quê? Altíssima. Então ele vai sair o quê? Líquido daqui. Só que qual é o problema disso? Agora tu já vai entender. Como está muito, muito quente, você sabe que oxigênio muito quente com carvão se dão super bem. O que o oxigênio faz com carvão? Queima. Você está vendo aí. Tá, e daí que aquele oxigênio que está sendo produzido, ele está tão quente, mas tão quente, que ele vai fazer o que com os eletrodos de grafite? A mesma coisa que o Pedrão viu aqui. Queimar. Como estavam queimando os meus grafites aqui. Tudo bem? Porque grafite é carvão, querido. E quanto mais quente o oxigênio tiver, mais ele vai queimar o eletrodo. Então, na eletrólise ígnea da bauxita, os eletrodos são consumidos. Eles acabam sendo queimados. Então, por que tu está me falando isso? Porque o Enem já cobrou isso. E ele perguntou exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Ó, o alumínio, o oxigênio, quando ele é produzido, ele acaba sendo consumido pelos eletrodos, tá vendo? Então, no processo total global da pilha, dessa eletrólise, perdão, o oxigênio não aparece. E aí eles perguntaram, por que o oxigênio não aparece? Por que o carbono é que sofre oxidação aqui? A resposta é que o oxigênio é tão quente, ou está tão quente, que ele acaba queimando os eletrodos de grafite. E aí, quem acaba sendo produzido no final das contas é o gás carbônico, ao invés de ser o oxigênio, como de praxe a gente viu nos outros casos. Então, eles vão te dar isso aqui e vão fazer duas perguntas para ti. A resposta vai ser letra D, alumínio é o produzido. Só isso. Tá? Porque a eletrólise da alumina serve para uma coisa, obtenção de alumínio, ponto. Eles vão dar a equação para ti, ninguém adivinha nada, eles vão dar tudo. Só que eles podem perguntar para você por que o carbono é que está sofrendo oxidação e não o oxigênio. A resposta é que o oxigênio ele é produzido, ele é oxidado, só que ele fica tão quente que ele acaba queimando os eletrodos de grafite. Tudo bem? Tranquilo, queridos, eu me fiz entender. Se isso não fosse importante, eu jamais teria dito isso para ti. Então não esqueça